para 2012, 2013, votos para 2013. Saúde, muita paz, emprego bom, faço em todas as disciplinas da faculdade. E o casamento? Os amigos maravilhosos, conheço. Ah, aqui ó, os amigos maravilhosos. E o casamento? Não, casar agora não. Deixa pra depois. Isso é o que é o casamento. Vai, os votos para 2013. Rapaz, eu quero ser chamado pela Defensoria Pública porque eles estão me enrolando para reto. Eu quero me formar em 2013, quero passar na OAB, se Deus quiser, em primeira logo. Eu vou estudar, deixar de ser vagabundo, né? O dinheiro, eu não sei que não vai vir em 2013, mas se Deus quiser 2014, 2015, vai começar a chegar dinheiro. Ok, os votos para 2013. Eu vou dizer de novo, né, que eu preciso desse povo comigo nas minhas provas, que eu tô lascada. Eu não posso desejar casar, porque só depois que me formar, infelizmente, só vou terminar em 2014. Duas, amiga, duas. Vai. Os meus votos em 2013 são realizar as coisas em 2012. eu quero viajar para Cuba. Eu quero fazer menos disciplina, que é para ter tempo para fazer outra coisa. Ei, esses votos aumentaram agora, viu? Ei, a voz do povo. Deixa eu quero ser mais responsável. Deus quiser, eu tô os dois. Eu quero mais o que? Deixa eu ver. Faz campanha política, vai. Eu não quero porra nenhuma. Eu vou quero pro aquecer Almano. na casa, tô no pai. Eu vou pro almoço, Ah, eu votei no Almano.